Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao curso Farmácia Baseada em Evidências. A aula de hoje, dispensação de medicamentos, da realidade à prática ideal. Nossa ideia hoje é conversar um pouquinho com vocês sobre a dispensação e como realizar esse serviço no contexto da prática baseada em evidências. Pois bem, importante vocês saberem que a dispensação tem impacto, e seu impacto é comprovado pela ciência. Um estudo, uma revisão sistemática realizada por Pizzetta e colaboradores verificou entre 3.685 estudos que a dispensação é capaz de promover desfechos clínicos, econômicos e humanísticos, que vão aí da melhora na saúde, controle de doenças, redução de custos com internações e desperdícios, à maior qualidade de vida e satisfação do paciente. E no contexto brasileiro, a dispensação tem um potencial muito grande, haja vista termos muitas farmácias espalhadas pelo território e muitos farmacêuticos com inscrição ativa, aptos à realização desse serviço. São de 92 a 120 mil farmácias comunitárias, a depender da referência que se utiliza, e são mais de 360 mil farmacêuticos em plena atuação no mercado de trabalho. E se cada farmacêutico realizar a dispensação, o impacto na saúde brasileira com certeza será sem precedentes. Eu fiz uma correção aqui para realizar essa frase, me chamou bastante atenção no dia que eu a li, porque muito mais do que otimizarmos a dispensação, o que o farmacêutico precisa fazer é realizar de fato esse serviço. E hoje, daqui a pouquinho, a gente vai conversar sobre como o serviço deve ser de fato realizado. Importante, entretanto, fazermos algumas reflexões antes. Um estudo realizado por Wenning e colaboradores mostrou que 81% dos farmacêuticos, 81,5% dos pacientes, eles não demonstram bom nível de conhecimento sobre o uso dos medicamentos quando são usuários de um serviço de dispensação cuja duração tem aí em torno de 2,6 minutos. Pasmem. Pasmem ao saber que a dispensação no Brasil, segundo Naves e Silver, dura de 18 a 53 segundos. Se com 2,6 minutos, 80%, mais que 80% dos pacientes não possuem bom nível de conhecimento sobre os seus medicamentos, imagina na dispensação com duração de 18 a 53 segundos. Será que a gente realmente vai conseguir obter os desfechos clínicos, humanísticos e econômicos que esse serviço pode proporcionar? Será que a gente vai ter valorização profissional com essa dispensação, entre aspas, em que eu simplesmente leio a prescrição, pego o medicamento, repito para o paciente o que está escrito na prescrição e digo, o caixa está ali, ou então te espero na semana daqui 30 dias? Acho complicado, né? Outro cenário também preocupante é da condição de trabalho do farmacêutico. Um estudo realizado pelo nosso grupo de pesquisa mostrou que os farmacêuticos comunitários que atuam no Brasil, eles trabalham mais que 44 horas semanais, né, pelo menos aí quase 40% da amostra, e também um pouco mais de 40% da amostra tem como salário valores inferiores ao piso da categoria. Além disso, 27% recebem comissão sobre a venda de medicamentos e quase 95% dependem exclusivamente da farmácia como fonte de renda. Se o farmacêutico depende da farmácia como fonte de renda, trabalha muito, ganha pouco e é comissionado, a chance de que ele esteja disponível para realizar um serviço adequado, sem a pressa do fornecimento do medicamento e sem a prática de práticas inadequadas como a empurroterapia, fica um pouco complicado, né? Ademais, outro estudo realizado pelo nosso grupo de pesquisa verificou que, numa amostra de 112 farmacêuticos comunitários, 1 em cada 5 tinha conhecimento satisfatório para dispensação. Estou querendo dizer para vocês, pessoal, que 4 em cada 5 farmacêuticos não estão devidamente preparados para realizar a dispensação como deve ser realizada.
o que inclusive será discutido aqui na aula de hoje, né, o como realizar a dispensação no contexto da prática baseada em evidências. Nesse sentido, quero cumprimentar você que está aqui hoje, que está buscando esse conhecimento, porque é desse tipo de profissional que a gente precisa lá fora. Mas olha só, outro estudo também feito pelo nosso grupo de pesquisa avaliou o conhecimento de farmacêuticos antes e após um curso de dispensação. Era um curso de curta duração, ele tinha 90 horas de carga horária, e os farmacêuticos eles eram avaliados por meio de provas antes e após a realização do curso. Nós verificamos que com o curso os farmacêuticos aumentaram o seu conhecimento para a prática da dispensação e aumentaram de forma significativa com resultados estatisticamente significantes, comprovados pela matemática, comprovados pela estatística. A capacitação, então, ela de fato funcionou, pelo menos para o aumento do conhecimento. A questão é que esse curso ele era exclusivamente online, mas para alguns farmacêuticos, a gente treinou um ator, um paciente simulado, e esse paciente simulado foi até a farmácia, onde trabalhava esse aluno do curso, e antes dele realizar o curso, ele solicitou a dispensação de medicamento. Esse ator estava devidamente caracterizado, o farmacêutico, aluno do curso, não sabia que se tratava de um ator, tudo foi gravado, o ator apresentou uma prescrição e aí a gente filmou as habilidades, as atitudes do profissional na execução do serviço. Depois dele ter feito o curso, 3 meses após o término do curso, um outro ator, também treinado pelo nosso grupo de pesquisa, foi à mesma farmácia, com a mesma prescrição, né, só com data atualizada, e solicitou a dispensação do medicamento. Nossa expectativa é que todos os farmacêuticos tivessem uma conduta mais adequada, apresentassem uma prática mais adequada, habilidades mais adequadas após o término, uma vez que ele havia terminado a capacitação. Mas, para nossa tristeza e surpresa, observamos que a maioria dos farmacêuticos tinham piorado a sua conduta após o término do curso. E aí vocês podem falar, simples, professor, seu curso foi muito ruim. Se foi muito ruim, como que houve um ganho de conhecimento estatisticamente significante? A questão, pessoal, é que o nosso curso ele havia sido exclusivamente online. E a literatura mostra que de forma online a gente não consegue preparar adequadamente um profissional para a atuação clínica. Afinal de contas, não basta o conhecimento, são necessárias atitudes, são necessárias habilidades que precisam ser desenvolvidas no contato com o paciente. Por isso, não deixe de realizar as atividades que haverão ao longo desse curso para você desenvolver essas habilidades, essas atitudes, e não apenas o conhecimento em torno do serviço. Mas beleza, professor, estamos falando aqui da dispensação e o que é a dispensação? Dispensação é um serviço clínico que apenas o farmacêutico pode realizar ou se responsabilizar por ele. Geralmente ele acontece em cumprimento a uma prescrição de um profissional habilitado, médico, o veterinário, o dentista, podendo também ser realizada, né, a dispensação a partir da prescrição de outros profissionais, como farmacêuticos, enfermeiros, nutricionistas, mas para haver dispensação é necessário que haja uma prescrição. O serviço envolve a análise de aspectos técnicos e legais, a realização de intervenções, o fornecimento do medicamento ou outros produtos e a orientação sobre o uso adequado e seguro dos medicamentos, desses produtos que forem dispensados. Sem orientação, não houve dispensação. Mas, professor, todo paciente precisa de orientação? Sim. Professor, mas eu conheço uma senhora que usa captopril há 30 anos. A pressão dela está controlada, o medicamento está sendo seguro, não está causando tosse seca, ela usa de forma adequada como prescrito, está tudo bem. Ela precisa de orientação? Sim.
oriente-a, dizendo: parabéns, está tudo certo com o seu tratamento, continue assim, beba bastante água, pratique atividades físicas, evite o consumo excessivo de sódio. Isso também são orientações que cabem no contexto, que devem acontecer no contexto da dispensação para garantir a segurança do paciente, o acesso ao medicamento e a utilização adequada desse produto. E a dispensação, sendo um serviço clínico, ela segue o modelo de prática do cuidado farmacêutico, que se estrutura em uma filosofia profissional, um processo de gestão e um processo de trabalho. O processo de trabalho é a forma como o serviço deve ser realizado. E esse processo de trabalho se organiza em avaliação inicial, plano de cuidado e avaliação de resultados, numa prática centrada no indivíduo e não no medicamento. Essa avaliação inicial contempla a análise da prescrição, a separação e a identificação das necessidades em saúde do sujeito. A partir, então, dessas necessidades identificadas, dos possíveis problemas relacionados ao tratamento medicamentoso, nós vamos, então, pensar as possíveis intervenções que eu farei, as orientações que serão dadas ao paciente. Vejam, então, que a orientação na dispensação, ela não tem um padrão, ela não vem pré-formatada. Afinal de contas, a orientação vai depender de qual é a necessidade em saúde do indivíduo que está sendo usuário do serviço. E, posteriormente, é necessário que seja feita a avaliação dos resultados, momento em que eu vou verificar se as intervenções realizadas no plano de cuidado foram efetivas, no sentido de melhorar a qualidade de vida, prevenir agravos e resolver o problema apresentado pelo paciente. Nós vamos agora para o que é, no meu entendimento, o coração da aula, o processo de trabalho, de fato, da dispensação. Aqui atrás eu falei para vocês, né, que ele se organiza em avaliação inicial, plano de cuidado e avaliação de resultados. Mas quais são, de fato, as etapas? Então, pessoal, vamos lá. Para começar, todo serviço clínico, independente de qual seja, começa com o acolhimento. Momento em que a gente cumprimenta o paciente e que nós nos apresentamos. Bom dia, boa tarde, meu nome é Thiago, sou farmacêutico, o que eu posso te ajudar? Aí o paciente vai apresentar a prescrição. Quando, então, o farmacêutico recebe a prescrição, a primeira coisa que ele vai fazer é uma análise de aspectos técnicos e clínicos da prescrição, ou aspectos legais e clínicos da prescrição. Entre os aspectos legais ou aspectos técnicos, é importante eu verificar aquilo que diz a RDC 44 de 2009, identificar se a prescrição está completa, tendo ali o nome do paciente, nome do fármaco, concentração, quantidade, posologia, né, modo de uso, tempo de uso, a assinatura do prescritor com o seu número no conselho de classe, local, data, se a prescrição é legível, se não tem rasuras, tudo isso precisa ser verificado. Se você está no contexto do sistema público, checar se aquela prescrição pode ser aviada, né? Alguns municípios, por exemplo, só haviam prescrições que foram feitas no contexto da APS, ou melhor dizendo, no contexto do sistema público de saúde do município. Outros municípios já aceitam prescrições vindas do setor privado, e aí vai depender. Então, conhecer essas nuances é bastante importante. Se é um medicamento sujeito a controle especial, verificar se o medicamento foi prescrito atendendo a portaria 344 e suas atualizações. Se é um antimicrobiano, verificar se, por exemplo, a validade está dentro a validade da prescrição está correta, né? Se essa prescrição foi lavrada há menos de 10 dias, porque, em caso contrário, o medicamento não poderá ser dispensado, exceto, claro, no caso de tratamentos prolongados, que são exceção. Então, fazer essa análise de aspectos legais e também de aspectos clínicos, verificando se há possíveis interações medicamentosas, se as doses, as concentrações dos medicamentos estão corretas, não são doses subterapêuticas ou doses muito altas que podem levar o paciente à toxicidade. Essa análise técnica e clínica acontece nesse momento.
E aproveitando o farmacêutico que ele está com a prescrição em mãos, ele precisa checar se quem está na frente dele realmente é o paciente ou alguém que veio buscar o medicamento pelo paciente. Saber essa informação ajuda muito lá na frente no momento do plano de cuidado, quando a gente for fazer as orientações. Outra informação bastante importante se verificar nesse momento é início de tratamento. Se for início de tratamento, o rol de orientações a serem fornecidas é diferente do rol de informações de orientações que oferece aquele paciente que é um usuário contumaz do medicamento. Feita a análise da prescrição, está tudo ok, já sei que quem está na minha frente é o paciente ou não, se ele está começando o tratamento ou não, vou fazer a separação do medicamento. Vou até a gôndola, retiro o medicamento, aproveito para verificar lote, integridade física da embalagem, fazer aquele caracrachá também, né? Olha o medicamento, olha a prescrição, vejo se o que realmente eu estou separando é o medicamento que foi prescrito, e depois de ter o produto em mãos, eu volto até o paciente para identificar quais são suas necessidades em saúde. É aqui que eu vou conversar com o paciente para saber se ele realmente precisa daquele medicamento. É um antihipertensivo? Será que a pessoa que está na minha frente de fato tem hipertensão arterial sistêmica? Ou vai levar para alguma outra finalidade? E se é para outra finalidade, aquele medicamento é indicado para aquela outra finalidade? Então, entender se há de fato necessidade desse medicamento é importante aqui nesse momento. Entender também se o tratamento está sendo efetivo, caso esse tratamento já esteja em andamento. Entender se esse medicamento está sendo seguro, caso esse tratamento esteja já em andamento, e saber se o paciente está conseguindo aderir ao tratamento, se o tratamento está sendo conveniente a ele. Ah, professor, mas o paciente vai começar o tratamento agora. Ótimo, entenda se de fato há necessidade de uso daquele produto e já reflita sobre o que aquele paciente precisa saber para que o tratamento seja efetivo, seguro e conveniente, para que ele tenha uma boa adesão ao tratamento. E com base, então, nesse levantamento das necessidades em saúde do sujeito, é que a gente vai pensar nas orientações, que é o momento do plano de cuidado. A RDC 44, de 2009, diz que, nesse momento, a gente precisa orientar o paciente sobre adesão ao tratamento, conversar com ele sobre as possíveis interações medicamento-alimento, orientá-los sobre as potenciais reações adversas que podem acontecer diante do uso daquele produto e também orientá-lo em relação à conservação. Isso é o que a RDC 44 traz. Mas, para além disso, reitero, precisamos assegurar que o paciente vai fazer um tratamento necessário, efetivo, seguro e conveniente. Então, orientações de toda monta para que isso de fato aconteça devem ser fornecidas pelo farmacêutico nesse momento. E aí, repito que outrora eu disse a vocês, o nicho de orientações a serem oferecidas depende muito de quais são as necessidades em saúde do paciente. Feitas as orientações, eu vou registrar o serviço e vou também prever a avaliação de resultados. Se, por exemplo, eu dispensei um repositor de microbiota para um paciente que está com diarreia, seria interessante que dali 24 horas, 48 horas, eu entrasse em contato com esse paciente para saber se o uso do medicamento foi adequado, se o uso do medicamento resolveu ou minimizou a ocorrência daquele episódio manifestado, ou então se é um paciente com hipertensão que está fazendo uso do seu antihipertensivo, o que pode se estender para qualquer outra doença crônica aí, eu vou, dali 30 dias, sei lá, quando o paciente voltar para uma nova retirada do medicamento, eu verifico se as orientações que eu ofereci no atendimento anterior, de fato foram realizadas, se surtiram o devido efeito necessário. Avaliar os resultados do processo é extremamente importante. E se for necessário, encaminhar esse paciente a outro profissional, geralmente o médico, mas pode ser
um nutricionista, um fisioterapeuta, um educador físico, ou mesmo, quem sabe, agendar um outro serviço, como acompanhamento farmacoterapêutico, para a gente compreender melhor qual é o fator que está interferindo sobre o sucesso da farmacoterapia, né? Vejam, então, que aqui nós temos a avaliação inicial, aqui o plano de cuidado e aqui a avaliação de resultados, o que prova para vocês que o processo de trabalho na dispensação segue o método clínico, está inserido no modelo de prática cuidado farmacêutico. Professor, mas e se o paciente chega sem prescrição? Excelente pergunta. Se ele chega sem prescrição, um outro serviço pode ser realizado. O manejo de problema de saúde autolimitado. Um serviço que é a atribuição clínica do farmacêutico. E aí, caso de fato seja identificado a existência de um problema autolimitado, o farmacêutico pode fazer uma prescrição e com essa prescrição, então, a dispensação acontecer. Mas vejam que a dispensação, ela prescinde de uma prescrição. E para que esse serviço seja realizado assim, a estrutura física é bastante importante. Aqui nós temos uma foto da farmácia universitária, aqui da Universidade Federal de Alfenas, de onde falo nesse momento, onde trabalho, onde desenvolvo minhas atividades. Aqui a gente mudou um pouco a lógica, a logística, a organização do serviço. Nós temos o balcão ainda, e aqui atrás dessa paciente com blusa rosa tem um grande balcão, mas os atendimentos, eles geralmente não são realizados no balcão. O paciente chega no balcão, a gente faz o acolhimento e convida ele para as estações individualizadas de atendimento, onde de fato a dispensação acontece. Com o paciente devidamente sentado, num ambiente que garanta um mínimo de privacidade, né, e condições para a comunicação farmacêutico-paciente, o desenrolar das etapas do processo de trabalho acontece de uma forma mais natural, mais harmônica e mais efetiva, mais eficiente, assegurando assim o sucesso da realização do serviço. Mas é bem fato que o farmacêutico sozinho, numa farmácia, ele não consegue atender a toda a demanda, ao quantitativo de pessoas que geralmente chegam numa farmácia, sendo por isso imprescindível a colaboração do que chamamos apoio técnico. Apoio técnico são as pessoas sem formação em farmácia e que atuam nas farmácias para dar esse suporte ao farmacêutico. O apoio técnico, ele pode também fornecer medicamentos, só que ele não fornece medicamentos por meio da dispensação, e sim por meio de um outro serviço, ao qual o Ministério da Saúde intitula entrega de medicamentos. A entrega de medicamentos é um serviço reconhecido e que faz parte do ecossistema dos pontos de atenção à saúde das farmácias comunitárias. Na entrega de medicamentos, o serviço também começa com acolhimento. E feito o acolhimento, o paciente vai entregar ao apoio técnico a prescrição. Com a prescrição em mãos, o apoio técnico não vai fazer uma análise da prescrição, verificando aspectos técnicos e clínicos, como o farmacêutico faz na dispensação. Aqui ele vai fazer uma checagem da prescrição. Ele vai checar se os itens que são obrigatórios, de fato, constam ali. Detalhe. Só é possível a entrega de medicamentos para pacientes que já fazem uso do medicamento, que não possuem dúvidas ou problemas na farmacoterapia, e que já foram, num momento anterior, orientadas pelo farmacêutico. Afinal de contas, na primeira vez que o paciente foi usar o medicamento, aconteceu a dispensação, e nas vezes posteriores que ele foi até a farmácia para retirada do medicamento, não tendo havido qualquer problema na farmacoterapia, a entrega de medicamentos, então, pôde acontecer. A entrega, ela se reserva para essas situações em que o paciente não tem problemas na farmacoterapia
e que ele já faz uso do medicamento, está voltando lá só para uma nova retirada. Então, o apoio técnico vai fazer uma checagem da prescrição para verificar se está tudo ok. Estando tudo ok, do ponto de vista mais legal mesmo, né, menos clínico, eu digo, a menos que ele tenha algum tipo de treinamento mas a ideia aqui é só essa verificação mais básica da prescrição. Ele, então, separa o produto, e aqui na separação não há diferença entre o que o farmacêutico faz e o que o apoio técnico vai fazer. Ele faz, então, a separação e depois ele vai verificar a suspeita de problemas relacionados à farmacoterapia. E atenção, nesse momento aqui, lá na dispensação, o farmacêutico faz a avaliação da farmacoterapia, tentando identificar, né, os possíveis problemas relacionados à farmacoterapia, necessidade, efetividade, segurança, conveniência. Aqui, o apoio técnico faz uma verificação de suspeita de problema. Ele vai perguntar, seu fulano, seu João, o senhor sabe por que o senhor está usando esse medicamento? É um antihipertensivo? Sei, é para minha pressão. Opa, então ele sabe que está usando. Seu João, e a pressão do senhor tem estado controlada? Sim, está controlada. Controlada como? Quanto? Quando foi que o senhor mediu? Ah, mediu ontem, deu 12/8. Ah, então tá tudo ok. Seu João, depois que o senhor começou a usar esse medicamento, apareceu algum efeito indesejado? Tosse, por exemplo? Não. Estou me sentindo muito bem, sem nenhum outro problema. E me diz, seu João, como é que o senhor está usando? Ah, eu estou usando um comprimido pela manhã ou à noite. Um comprimido pela manhã ou à noite. Sim, seu João, correto, como está na prescrição. Então vejam que não há suspeita de problema na farmacoterapia. A farmacoterapia, pelo que o seu João está contando, está fluindo muito bem, obrigado. Então, se não há suspeita de problemas na farmacoterapia, o apoio técnico pode seguir para a oferta de orientações básicas. Entretanto, se há qualquer suspeita de problema na farmacoterapia, esse paciente é encaminhado ao farmacêutico. Assim como deve acontecer se lá na checagem da prescrição o apoio técnico verificar qualquer possível problema no receituário. Mas, não sendo necessário, então, encaminhar para o farmacêutico, o apoio técnico, terminada a verificação de suspeitas de problemas relacionados à farmacoterapia, os PRFs, ele vai fazer orientações básicas. Essas orientações básicas dizem a respeito a reforçar aquilo que já está na prescrição. E, claro, recomendar medidas não farmacológicas, né? O que dependerá muito do nível de treinamento que ele recebeu do farmacêutico. E outro ponto que eu quero ressaltar, a entrega de medicamentos realizada pelo apoio técnico, ela deve estar sob supervisão do farmacêutico. É um serviço que acontece dentro da farmácia, logo o farmacêutico é o responsável por ela. Quem executa é o apoio técnico, mas a supervisão do serviço e o treinamento da equipe de apoio técnico deve ser realizada pelo farmacêutico. Feitas as orientações básicas, o apoio técnico vai registrar a ocorrência, né, a realização do serviço, o que acontece geralmente em sistema informatizado, ou se estiver no contexto do SUS, marca-se, né, faz algumas anotações ali na prescrição e agenda o retorno, ou fala, né, daqui 30 dias o senhor volta, então, para retirada do medicamento. A entrega de medicamentos ela é bastante importante e ela dá um suporte também importante para que o farmacêutico possa estar disponível à realização da dispensação. Certamente, nem todo paciente que entra numa farmácia precisa da dispensação. Muitos poderão se beneficiar da entrega de medicamentos, desde que essa entrega seja realizada seguindo o processo de trabalho estabelecido para o serviço. E tendo o farmacêutico como profissional responsável pela supervisão in loco do serviço, para dar esse apoio técnico. Com isso, ele vai estar disponível para realizar a dispensação àqueles que precisam, proporcionando, assim, a oferta de um serviço que, de fato, conseguirá melhorar a qualidade de vida do paciente, pela identificação de problemas na farmacoterapia, pela prevenção e resolução, pela prevenção de agravos e resolução desses problemas. Bom, pessoal, espero
que vocês tenham compreendido um pouco do processo de trabalho na dispensação, visto e entendido como esse serviço deve ser executado no âmbito da prática baseada em evidências, da farmácia baseada em evidências, e também, de quebra, espero que vocês tenham compreendido esse outro serviço que acontece dentro das farmácias, que é a entrega de medicamentos. E, deixa de lado aquela máxima de que aquele farmacêutico ele era ruim, ele não fez a dispensação, ele fez só uma entrega de medicamentos. Pessoal, entrega de medicamentos não é coisa de farmacêutico. Quem faz entrega de medicamentos é apoio técnico. O farmacêutico supervisiona esse serviço. Também esqueçam aquele de a dispensação qualificada, a dispensação clínica. Não, dispensação é dispensação. Sem necessidade de adjetivos. Se seguiu aquele processo de trabalho, fez dispensação. Se não seguiu o processo de trabalho, não fez dispensação. Fez um simples fornecimento de medicamentos. Não digo uma simples entrega, porque a entrega não é algo tão simples assim, e isso pormenoriza a importância que a entrega de medicamentos tem. A evidência pode ser perfeita, mas sem a dispensação, ela não vira desfecho. O paciente pode ter sido muito bem atendido no sistema de saúde, o diagnóstico ter sido realizado de forma correta, a decisão, a tomada de decisão ter sido feito de forma adequada, o que implica, uma prática baseada em evidências, e assim a evidência pode ser perfeita. Mas se a dispensação não acontecer, se o medicamento não for devidamente aviado ao paciente com as orientações necessárias e com acompanhamento do uso, não haverá os desfechos clínicos, humanísticos e econômicos sobre os quais comentei com vocês no começo dessa aula, tá certo? Muito obrigado pela atenção de vocês, espero que vocês tenham um bom curso. Tendo dúvidas, sintam-se à vontade para entrar em contato comigo pelo meu e-mail ou pelo Instagram. Foi uma satisfação estar com vocês aqui hoje, tá certo? Um abraço, tudo de bom.